Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnica em Condomínio, do componente curricular Gestão Organizacional. Nós vamos continuar hoje o capítulo 4 sobre os processos de gestão e a sua importância nas organizações. Então, continuando, a gente vai falar hoje sobre o condomínio, sendo em sua maioria uma organização social, certo? Porque ele é uma organização social ou o que é uma organização para início de conversa. Uma organização é uma combinação de esforços individuais, ou seja, de cada indivíduo, somada a recursos administrativos e materiais com a finalidade de realizar propósitos coletivos, ou seja, que abarquem as vontades e as necessidades de toda a maioria. Então eu tenho essa questão das pessoas, certo? Cada um está ali para somar, dos recursos administrativos, dos materiais que são necessários, certo? Para ajudar na gestão, e a finalidade é sempre realizar o propósito coletivo. Então, a organização, ela caracteriza pela existência de objetivos, planejamento, divisão do trabalho e estrutura hierarquizada. Ou seja, eu tenho níveis de comando dentro de uma organização. Segundo Maximiano, as organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou finalidades. Ou seja, quando eu falo de uma administração de um condomínio, eu falo na administração predial e do bem-estar de todos que ali convivem ou moram. Segundo aponta Chiavenato, as organizações são extremamente heterogêneas e diversificadas. Quando a gente fala nessas organizações, cada uma tem o seu próprio tamanho, suas próprias características, suas próprias estruturas e também cada uma tem o seu objetivo próprio, certo? Então, existem organizações que a gente chama de organizações lucrativas, ou seja, são as empresas que elas visam o lucro, visam o ganho de dinheiro, certo? E aí também a gente tem, dentro das organizações, a que a gente chama de não lucrativa, como o exército, a igreja, serviços públicos, entidades filantrópicas, entre outras, certo? Maximiano fala o seguinte: na sociedade humana, as organizações fornecem os meios para atender as pessoas, os meios para atender às necessidades das pessoas. Quando essas organizações falham, o desastre se instala. Então imagina se dentro do condomínio as necessidades das pessoas não são atendidas, ele não está alcançando seu objetivo. E aí o caos se instala. Então, lembrando, condomínios são organizações. E elas são organizações que têm três partes básicas. Elas são formadas por pessoas, certo? Tarefas e a administração. Quando a gente fala de administração, a administração inclui planejamento, organização, liderança e controle do desempenho das pessoas organizadas para cada tarefa ou para a tarefa geral. O desempenho das organizações é importante para clientes e usuários, certo? Funcionários, acionistas, fornecedores de serviço e para a comunidade em geral. Para atender todas essas expectativas, essas organizações precisam ser bem administradas através de processos e de métodos muito bem delineados. Vamos lá, a gente vai começar a falar sobre administração e o processo gerencial. A administração nada mais é do que a arte de realizar coisas com e por meio de pessoas, em grupos formalmente organizados, e ela também é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis dentro dessa organização para que se alcance os objetivos. Quando a gente fala isso, Chiavenato descreve a administração como nada mais do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não. Ou seja, condução racional. Você faz tudo
todos os passos, todas as decisões tomadas, elas vão ser tomadas de acordo com o racional, ou seja, com o método, com o processo, certo? Com o porquê. Ressaltando a importância dos administradores nas organizações, Maximiano fala o seguinte: sendo tão importante para a realização de objetivos sociais, as organizações afetam a qualidade de vida, tanto quanto positiva como negativamente. As organizações bem administradas são importantes por causa do impacto sobre a qualidade da vida da sociedade. Então, uma administração bem feita, ela só não vai impactar a parte financeira, a parte organizacional, mas como ela vai impactar toda a tua vida social ali dentro do condomínio. Administradores competentes são recursos sociais importantes, certo? Porque dentro de uma administração, quem faz administração são pessoas. A predominância das organizações, isso é importante para a sociedade moderna, bem como a necessidade de administradores competentes, justificam e fundamentam o desenvolvimento e o estudo da teoria geral da administração. Ou seja, a gente parte de uma administração empírica, feita através da experiência, para uma administração feita através de teoria, de embasamento, certo? O condomínio, ele possui recursos financeiros, patrimoniais, recursos humanos, recursos espaciais, temporais, tecnológicos e informacionais, a razão pela qual eu necessito de ter uma gestão profissional, ou seja, uma pessoa que se atente a todos esses pontos e que faça com que todos eles sejam desenvolvidos de uma maneira adequada a fim de atingir o seu objetivo, certo? É necessário, se faz bastante importante que o gestor condominial ele seja qualificado, ou cada vez mais qualificado para que ele consiga fazer essa administração de forma adequada e também de forma organizada, certo? Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, agradeço a atenção e até a próxima.